Vamos resolver algumas equações envolvendo logaritmo, que na verdade é o que vocês vão precisar no dia a dia. Então, a primeira que eu tenho é log de 100 na base 0,001, que é igual a x. 001 elevado a x é igual a 100. Muito bem. Tem várias formas da gente fazer, tá? Se eu for fazer sem a calculadora, eu tenho que converter esses números para a mesma base, que no caso, aqui ó, eu já sei que a base é 10, então 10 elevado ao quadrado. Agora, o que é o número 0,001? Esse número, 0,001, é a mesma coisa que um milésimo. Bom, pessoal, um milésimo não é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado ao cubo? Tudo isso elevado a x. Então, para fazer com que essas bases fiquem iguais, eu vou subir com esse 10 elevado ao cubo. Só que aí o sinal desse expoente muda. Agora eu tenho bases iguais. Aí eu posso ainda escrever 10 elevado a 3 vezes menos x, que é igual a 10 ao quadrado. Posso simplificar esse 10 com esse 10. Menos 3x é igual a 2. X é igual... Aqui vocês podem multiplicar por menos 1 se quiserem, tá? Aqui passa a ser 3x, aqui menos 2. X é igual a menos 2 terços. Então, esse foi o resultado. Só que agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso usando as propriedades aí de logaritmo. Primeiro passo, eu vou reescrever isso aqui numa equação exponencial, como eu fiz anteriormente. 0,001 elevado a x, que é igual a 100. Um truque que a gente usa é aplicar logaritmo em ambos os membros. Então, ficaria assim, log de 0,001 elevado a x é igual a log de 100. Olha que legal. X está no expoente, né? Então, eu vou tombar ele para frente. Então, ficaria x vezes log de 0,001, que é igual a log de 100. E por fim, para isolar o x, eu vou simplesmente dividir log de 100 por log de 0,001. Aí vocês podem fazer direto na calculadora. É a mesma coisa que menos 0,6666. Aqui deu uma dízima periódica. Esse resultado é a mesma coisa que menos 2 terços. Se você clicar na teclinha da fração, menos 2 terços. Na prova, vocês podem colocar o resultado em decimal, desde que vocês façam um arredondamento adequado, tá? Então, a gente vai estabelecer que são duas casas decimais. Com duas casas decimais, esse número aqui é maior do que 5, então ele aumenta uma unidade no anterior. Então, eu vou ter que x é igual a menos 0,67. Essa vai ser a resposta. Eu gosto muito desse método aqui, meninos, porque com ele dá pra gente, não precisa fazer fatoração, nada disso, você aplica direto na calculadora, tá? Por exemplo, no próximo caso eu tenho log de 256 na base meio é igual a x. Ou seja, meio elevado a x, que é igual a 256. Aqui tem como a gente fazer com que as bases fiquem iguais, assim como eu fiz no primeiro exemplo, mas eu já vou acostumar vocês a aplicar direto o logaritmo. Então, aplicando o logaritmo em ambos os membros, eu vou ter log de meio elevado a x, que é igual a log de 256. Olha como é simples, gente. Usando a propriedade da potência, tomba esse x para frente. X vezes log de meio é igual a log de 256. Vocês não vão resolver nada aqui. Faz os cálculos só no final, para não cometer erro por arredondamento, tá? Então, para eu isolar o x, já que esse logaritmo está multiplicando, então ele passa dividindo. Log de 256 sobre log de meio. Fazendo aí na calculadora, o resultado vai ser menos 8. Como é que eu faço a prova real nesse caso? Volta lá no logaritmo. Log de 256 na base meio é igual a x, né? Então, eu tenho que, prova real, meio elevado a x, o meu x deu menos 8. Aí vocês vão fazer isso na calculadora. O resultado é 256. Tá vendo? Meninos, uma coisa legal.
Se eu pegasse esse logaritmo aqui que foi dado e já aplicasse direto uma mudança de base, colocando base decimal, a gente já cairia aqui, ó, nesta linha. Olha que massa. Então, log de 256 na base meio é a mesma coisa que log de 256 dividido por log de meio, tá? Então, tem vários caminhos para a gente chegar aí no resultado. O importante é que o caminho esteja correto. Vamos para mais duas equações. Log de 9 na base 5 é igual a x. Bom, então eu tenho que 5 elevado a x é igual a 9. Como é que eu vou saber 5 elevado a que número vai dar 9? Esse aqui não dá para fazer de cabeça, não. Então, vocês podem aplicar logaritmo no primeiro membro da equação e aplicar o logaritmo também no segundo membro. Ou simplesmente fazer uma mudança de base aqui. Log de 9 dividido por log de 5. Também vai dar certo. Porque olha só, se eu pegar esse x e multiplicar aqui na frente, eu não vou ter x vezes log de 5, que é igual a log de 9? Então, para achar o x, eu faço log de 9 dividido por log de 5. Olha que legal, gente. Olha aqui. Aí eu vou lá na calculadora e vou fazer esse cálculo. X é igual a 1,36521 e tem um monte de casa decimal aqui. Nós vamos arredondar com 2. De 5 para cima, a gente sempre arredonda este para cima. Então, vai ser x é igual a 1,37. Bom, log de 19 na base 0,4, que é igual a x. Mesma coisa. Se eu quiser usar direto a mudança de base, eu já vou direto para a resposta. Log de 19 dividido por log de 0,4. Então, x vai ser igual a menos 3,2134, mais um monte de casa decimal. Se eu arredondar aqui com duas decimais, menos 3,21. Nota que esse número aqui está abaixo de 5, então eu não mexo nesse 1. Agora, se eu não enxerguei isso e escrevo a equação exponencial, então eu tenho que 0,4 elevado a x tem que ser igual a 19, né? É isso que esse logaritmo me diz. Aí eu aplico o logaritmo em ambos os membros. Uso a propriedade da potenciação, ó, x vezes log de 0,4, que é igual a log de 19. E aí eu faço log de 19 dividido por log de 0,4. Deu a mesma coisa que eu tinha feito anteriormente. Então, menos 3,21. Aí vocês podem fazer pelo caminho que vocês acharem mais fácil. Agora eu tenho uma equação, 2 elevado a x é igual a 8. Eu posso muito bem pensar quanto que tem que ser a potência para esse resultado ser 8, né? 2 elevado a x é a mesma coisa que 8, 8 é 2 ao cubo, então eu tenho que x é igual a 3. Tranquilo. Mas e se fosse o caso da letra F? 2 elevado a x é igual a 9. 2 elevado a x é igual a 3 elevado ao quadrado. Não são iguais essas bases. E aí? Então, eu tenho que ter um plano B para resolver esse tipo de problema. E o nosso plano B está exatamente no uso do logaritmo, que é o que a gente vai fazer o tempo todo nos problemas. Então, gente, ó, foi dado um exercício, 2 elevado a x que é igual a 8. Eu posso aplicar diretamente o logaritmo no primeiro membro e no segundo membro também. Eu não posso aplicar em um dos membros, não, tem que ser nos dois. Vou usar a propriedade da potência, então vai ficar x vezes log de 2, que é igual a log de 8. X é igual a log de 8 dividido por log de 2. Aí você faz isso aqui na calculadora, o resultado vai ser 3, como eu tinha obtido anteriormente. Resumindo, pessoal, quando vocês virem alguma situação bem facinha assim, vocês podem fazer usando esse primeiro método. Nada impede, tá? Não é obrigatório ir por caminho nenhum. Eu tenho obrigação de mostrar para vocês todos os caminhos possíveis, né? No caso da letra F, então, foi dado lá, 2 elevado a x igual a 9. Se eu aplico o logaritmo em ambos os membros, vou usar a propriedade, então eu tenho x vezes log de 2,
que é igual a log de 9. Então, x é igual a log de 9 dividido por log de 2. Faço na calculadora. E o resultado é x igual a 3,1699, várias casas decimais. Eu vou arredondar com 2. Então, esse 9 é maior do que 5, aumenta uma unidade aqui. Portanto, o nosso x vai ser 3,17. Tome muito cuidado no arredondamento, porque eu confiro um por um, tá bom? E arredondamento vem de precisão. Então, quando a gente trabalha com coisas do dia a dia, a precisão é extremamente importante, né? Bom, agora vamos pegar algumas situações um pouquinho mais trabalhosas. Se eu tenho 3 elevado a x menos 1, que é igual a 9, aqui eu até poderia fazer como no ensino médio. O 9 é 3 ao quadrado, olha. Igualei as bases, então eu tenho que x menos 1 é igual a 2, virou uma equaçãozinha de primeiro grau, x é igual a 2 mais 1, x igual a 3, acabou. Pode ser assim, mas pode ser também com logaritmo. Então, eu tenho o log de 3 elevado a x menos 1, que é igual ao log de 9. Aí, gente, tudo que está no expoente, eu vou tombar para frente, só que eu tenho obrigação de usar parênteses. Se eu não uso parênteses, com certeza vai ficar errado. Agora, o que eu faço? Esse log de 3 está multiplicando, né? Então, ele vai dividindo. Aí, eu tenho x menos 1 igual log de 9 dividido por log de 3. E, por fim, para tirar esse menos 1 daqui, ele vai para o segundo membro somando. Então, log de 9 sobre log de 3 mais 1. Faz agora direto na calculadora. O resultado vai ser 3. Se vocês fizerem o cálculo aqui do log de 9 separado, depois do log de 3, o resultado final não vai ser igual a 3, ele vem com erro. Então, deixa para arredondar de fato só na última linha, beleza? Agora, esse, pessoal, não tem como eu converter a base 10 na base 3. Então, o jeito é fazer por logaritmo. Eu vou aplicar o logaritmo nos dois membros. Então, log de 3 elevado a x menos 1, que é igual ao log de 10. Aqui o log de 10, ele já dá um número exato. Vocês podem fazer na calculadora e já colocar, se vocês quiserem, tá? Se não quiserem, vai ficar assim, ó. Eu vou pegar esse x menos 1, vou colocar aqui multiplicando. Então, x menos 1 vezes o log de 3, que é igual ao log de 10. X menos 1, como esse log de 3 está multiplicando, ele vai dividindo. Log de 10 dividido por log de 3. Agora, para poder isolar o x, eu pego esse menos 1 e passo para o outro membro somando. Então, x é igual ao log de 10 sobre log de 3 mais 1. O resultado ficou 3,0959 e outras casas decimais. Eu vou arredondar com 2. De 5 para cima, aumenta uma unidade nesse aqui. Então, a resposta vai ser 3,10. A gente poder fechar, que é uma situação que vai acontecer muito aí nos problemas que a gente vai ver, são números decimais aparecendo, né, o tempo todo. E no curso de vocês também. Então, se eu tenho 5 elevado a 0,4x, que é igual a 48, eu vou aplicar o logaritmo em ambos os membros. Então, vai ficar log de 5 elevado a 0,4x, que é igual a log de 48. Agora, aqui onde eu tenho a potência, eu vou tombar esse número para frente. Então, 0,4x vezes log de 5, que é igual a log de 48. Para tirar esse log de 5 que está multiplicando, ele vai dividindo. Então, log de 48 dividido por log de 5. Então, x vai ser igual. Aqui, vocês até podem fazer esse cálculo, tá, meninos? Para poder facilitar um pouquinho a vida, porque esse 0,4 aqui ele está multiplicando. Vou manter ele aqui. E esse resultado aqui com duas casas decimais vai dar 2,41, já fazendo o arredondamento correto. Por fim, x é igual a 2,41 dividido por 0,4, x vai ser igual a 6,025. Com duas casas decimais,
x é igual a 6,03. Por enquanto, essas respostas aqui de x não tem unidade, né? Porque a gente não está resolvendo nenhum problema aí, por enquanto. E para fecharmos, 2,3 que é igual a 5 elevado a menos x mais 2. Mesma coisa, gente. Vou aplicar o logaritmo nos dois membros. Agora, no primeiro aqui não tem nada para fazer. No segundo, eu vou pegar essa potência e vou jogá-la para frente. Então, vai ficar log de 2,3, que é igual a menos x mais 2 entre parênteses, vezes log de 5. Então, para tirar esse log de 5 aqui, ele vai dividindo, que é a operação inversa da multiplicação. Log de 2,3 dividido por log de 5, que é igual a menos x mais 2. Para tirar esse mais 2 daqui, ele vai subtraindo. Então, log de 2,3 sobre log de 5 menos 2 é igual a menos x. Vou fazer essa continha na calculadora. Aí o resultado que eu obtive aqui foi, com duas casas decimais, menos 1,48, que é igual a menos x. Por fim, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Então, esse fica positivo e o x também. X é igual a 1,48. Vamos fazer a prova real? Na prova real, você vai pegar esse 1,48 e aplicar no lugar do x. Então, ele vai ficar assim, ó. 5 elevado a menos o valor de x, que é 1,48, mais 2. Pode fazer direto na calculadora. Aí, esse resultado deu aproximadamente 2,3, o que mostra que o resultado está correto. Então, muito importante vocês anotarem tudo isso que eu falei no caderno, tá? Até a próxima, pessoal!